Valeu, pessoal. Boa tarde a todos. E vamos em frente. Toda uma questão, né, para técnica para começar essa aula, mas beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre polinômios de Taylor, tá? Hoje, há pedidos para repetir a aula passada presencialmente, mas vamos deixar para outra oportunidade. Acho que é uma boa. Sim, a aula presencialmente tem outra fluência, né? A aula presencial. Mas vamos para outro dia a gente faz isso. E assim, acho que a situação está complicada, não acho impossível a UFRJ voltar para o online. Uma hora que, enfim, está crescendo muito, verdade. Mas, enquanto isso, vamos em frente. Então, hoje a gente vai falar sobre os polinômios de Taylor, tá? Que não sei se vocês lembram de ter visto isso na graduação. Em geral, a gente vê nos cursos de cálculo e muitas vezes vê só como uma fórmula, né? Como uma coisa bem assim, que é somatório, não sei o que é lá, e o que é isso, né? Assim, e eu acho muito bizarro essa abordagem procedimental do polinômio de Taylor, que é uma coisa muito bonita, né? Muito geométrico, e tem a interpretação geométrica, e tanto o significado conceitual do polinômio de Taylor eu acho muito legal, assim, e nos ajuda a entender melhor o próprio significado da aproximação linear local, né? Porque ele é tipo assim, o próximo passo, digamos assim, da aproximação linear, beleza? Então, por isso, vocês têm lembrança, assim, de ter aprendido o polinômio de Taylor na graduação? Sim. E de ter sido quando uma estudou coisa... séries, quando a gente, aqui no FRJ, no cálculo 2, a gente estuda séries, e aí a gente estudou o polinômio de Taylor, assim, aí depois tem um caso, quando não é fora da, quando é na origem, não é? Que é polinômio de Maclaurin, um negócio assim. Mas aí é um detalhe. Então, a gente estudou isso Aí aqui. tem outro nome, né? Sério, polinômio de Sesquier, quando é na origem, que é completamente irrelevante. Mas assim, agora olha só, o que a gente vai estudar aqui agora é polinômio de Taylor. Aí tem série de Taylor, que, assim, que a princípio a gente pode até ver, eu não programei para a gente ver nessa disciplina, para a gente falar de derivada no RN, que eu quero falar, e de integral. Então não coloquei séries, né? Porque para falar de série de Taylor, a gente teria que falar de séries de funções, tá? Que é outra questão, que é bacana, que é super legal também, é só por opção mesmo, entendeu? Mas aqui a gente vai falar de polinômio, até vou falar um pouquinho assim, de série de Taylor, né? Aqui a gente vai falar de polinômio de Taylor, né? Porque a série de Taylor é uma série, é infinita, que é o polinômio mesmo, tá? Mais alguém lembra de ter estudado isso? Hã? Sem influenciar análise complexa, mas acho que não. A análise complexa tem série de Lohan, né? Que é uma outra. Que é uma outra questão que outra parada. Mas, enfim, mas mais alguém tem uma lembrança assim, de ter estudado polinômio de Taylor na graduação? Como foi? Lembra assim, fazer algum sentido isso para vocês? Tá gravando? Uhum. Tá? Isso é um Assim é melhor? E às vezes não sei se Tá melhor? fica top. Beleza. Então alguém tem alguma lembrança disso? Assim, de ter estudado? Lembra de terem estudado isso ou não? Sim. Lembro, mas só procedimental mesmo. A fórmula. Se você não tem a menor ideia do que essa fórmula quer dizer. Mais alguém? É isso. Eu acho isso muito surreal, assim, porque tipo, uma vez que eu dei aula de linear aqui no primário, assim, alto valor e alto vetor. As pessoas só aprendem a calcular, não aprendem o que quer dizer. Bizarro.
muito surreal, é tipo isso. Beleza? Então a gente vai falar. Como eu disse, eu acho muito bacana. Mas aí por isso que eu coloquei isso aqui, uma coisa que a gente já discutiu para relembrar, tá? Para relembrar essa tela aí, que como eu falei, né, no começo da disciplina, é uma tela que eu estou tentando com essa tela dar um significado mais refinado do que quer dizer a melhor aproximação linear local, o que quer dizer esse melhor, tá legal? Então esse melhor tem a ver com esse que eu estou chamando de rho aqui, que é o resto, tá legal? Não sei se vocês usaram esse nome, que agora a gente usa esse nome. O que é esse resto? É o comprimento desse segmento aqui, beleza? É a diferença entre a função e a sua reta tangente. Num valor, né, que eu estou botando de TH, enfim, mas é num valor x próximo do ponto de tangência x0, beleza? Tranquilo? Então aqui nessa tela a gente está visualizando esse segmento pontilhado vertical aqui, que representa esse resto, né? A diferença entre a curva e a reta tangente. Então toda a questão do que quer dizer essa melhor aproximação linear tem a ver com a forma como esse resto aqui tende a zero, beleza? E o que a gente discutiu relembrando, tá? Se eu pegar nesse desenho aqui, eu tenho uma reta tangente, né, que foi escolhida dessa forma, tá? Porque a inclinação dela que eu coloquei aqui é exatamente o valor da derivada no ponto. Mas se eu colocar qualquer outra reta aqui que não seja tangente, que apenas corte a curva nesse ponto x0, f de x0, beleza? Esse resto vai tender a zero. Tranquilo? Mas a reta tangente, ou seja, a melhor aproximação linear local, é a única reta que faz esse resto tender a zero em relação a h, ou seja, quando comparado com h, beleza? Então, esse valor da inclinação é o único valor que faz o resto tender a zero mais rápido que h, tá beleza? Certo? E isso geometricamente implica que quando eu aproximo, quando eu faço h tender a zero, beleza? Então, o ato de dar zoom na janela gráfica é exatamente fazer o delta x tender a zero, porque é o delta x que controla o tamanho da janela gráfica, beleza? Certo? Então, esse ato de fazer delta x com esse ato de fazer delta x tender a zero, como no caso da reta tangente, eu tenho que esse rho de h tende a zero mais rápido que o próximo, uma taxa, né? Mais rápida que o próprio h, essa fração também fica perto de zero, porque eu vou ter que o numerador dela fica muito menor que o denominador. Tranquilo? E isso faz com que como o tamanho da janela gráfica é dado pelo h, pelo delta x, isso faz com que o rho de h se torne invisível, né? Porque a ideia é que está todo mundo tendendo a zero, né? Beleza? Essa fração aqui, tanto o numerador como o denominador tendem a zero. Beleza? Mas a fração tende a zero porque o numerador fica muito menor que o denominador. E isso faz a fração tender a zero. Beleza? Mas aí, essa fração só dá zero porque essa reta é a derivada? Porque essa reta é a derivada. Essa reta é a tangente. Porque a inclinação da reta é a derivada. Se eu botar... Então mostrar que isso é igual a zero é equivalente a mostrar que essa reta ali é a reta tangente. Sim, exatamente. Então agora eu coloquei uma reta aqui, ó, que não é tangente mais, tá vendo? Porque a ideia dessa tela aqui é justamente trabalhar com isso que o Carlos falou. Beleza? Eu coloquei uma inclinação aqui que é próxima do valor da tangente, né? Mas que não é a tangente. Então essa reta aqui
ela corta o gráfico no ponto x0, f de x0, mas ela não é a melhor aproximação linear. Está tranquilo? Então é exatamente o que o Carlos falou. Verificar que isso aqui tende a zero é a mesma coisa que verificar que aquela reta, que aquele valor da inclinação da reta é a derivada. Isso aqui só tende a zero para um único valor, que é a derivada. Beleza? Então olha o que eu fiz agora. Eu mudei a inclinação para um valor que é uma reta. Quer dizer, nessa tela eu só controlo a inclinação, tá? Eu estou fixando a reta passando pelo ponto x0 f de x0. Então o que eu tenho? Repara que esse ρ de h, que é essa diferença aqui entre a curva e a reta, continua tendendo a zero. Mas ele não tende a zero quando comparado com h. Ele não tende a zero em relação a h. Beleza? Geometricamente, isso faz com que o segmento fique visível. Beleza? Porque aqui tanto o H, o delta x é esse comprimento aqui, beleza? Certo? E o ρ de H é esse comprimento aqui, tranquilo? Certo? Então ambos estão tendendo a zero. Mas eles estão tendendo a zero numa taxa comparável. Então eu estou diminuindo a tela e eu estou enxergando tanto isso aqui como isso aqui. Entendeu? Beleza? Isso faz com que esse ρ fique sempre visível quando ele tende a zero. Faz com que essa razão aqui não tenda a zero. Tá tranquilo? Certo? Agora, quando eu volto agora aqui para... Quando eu volto para o valor da derivada, né, aí eu estou naquela situação anterior, certo? Então, esse ρ de H fica muito menor do que o H. Tá legal? Beleza? E é isso que faz esse segmento aqui ficar invisível, né, quando eu diminuo o H, né, porque repare que essa visualização ela é escolhida de propósito, né, de tal forma que o tamanho da janela é sempre dado pelo H, só que o H está diminuindo. Só que eu estou visualizando ele com tamanho fixo. Então ele é como se fosse uma unidade mesmo de medidas. Beleza? Então isso aqui fica menor em relação ao H. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Então isso quer dizer a melhor aproximação. Então a inclinação é outra, em outras palavras. A inclinação dessa reta aqui é a inclinação local da curva, digamos assim. Beleza? Certo? Aqui o seu der zoom, a curva se confunde com a reta. Então a inclinação da reta 2, no caso, é a inclinação local da curva nesse ponto. Beleza, pessoal? Algum comentário mais? Isso aí está super claro. Isso aqui é a coisa mais importante do conceito derivado, eu acho. Tranquilo? Certo? Então agora, vamos falar de polinômio de Taylor. Como eu disse, tem tudo a ver com isso. Certo? Então, assim como aqui, a gente está procurando a melhor reta, a reta que faz a melhor aproximação linear local, vamos começar a falar agora de polinômio de Taylor de grau 2. A gente vai procurar agora a melhor parábola, tá? E assim por diante, certo? E aí a gente vai ver que a gente vai estar numa generalização disso aqui, certo? Então, como eu disse, qualquer reta que passe pela curva e corte a curva no ponto x0, f de x0, vai ter esse resto tendendo a zero. Mas só tem uma reta que faz esse resto tender a zero quando comparado com H. Tá legal? A gente pode pensar nisso aqui como uma aproximação de ordem 0 e isso aqui como uma aproximação de ordem 1. Tá legal? Certo? Que é uma aproximação melhor do que a outra. O que a gente vai ver daqui a pouco com o polinômio de Taylor?
a gente vai aumentar a ordem da aproximação. O que isso quer dizer? Em vez de H aqui eu vou colocar H2, H3, eu vou aumentar o grau desse denominador, certo? Então, como eu estou fazendo? Eu estou olhando para esses valores aqui, para um H próximo de zero, beleza? Então, quanto mais eu aumento esse denominador, certo? Mais eu diminuo o valor dele, certo? Então, quanto maior o grau desse denominador, se essa razão continuar tendendo a zero, quer dizer que quanto maior o grau, melhor a aproximação. Beleza? Certo? Por quê? Se eu estou diminuindo isso aqui e a fração continua tendendo a zero, é porque o numerador está menor ainda. Porque isso aqui vai ser menor, o denominador vai ser menor, e o numerador vai ter que ser muito menor que o denominador. Beleza? Então, o polinômio de Taylor tem a ver com aumentar a ordem da aproximação. Então, posso pensar nisso aqui com uma aproximação de ordem 0, isso aqui com uma aproximação de ordem 1, e a gente vai procurar aproximações de ordem 2, de ordem 3 e assim por diante. Beleza? Tá? Só que para isso, a gente vai precisar trabalhar com, não apenas com funções de grau 1, mas vai precisar aumentar o grau dessas funções. Então é isso que a gente vai ver. E a gente vai ver também o que essa aproximação de ordem maior aqui vai nos possibilitar explorar sobre essa função. Beleza? Tranquilo? Beleza, pegar o computador, está mais difícil habilitar tudo. Mas enfim, aí, olha só, uma parada aqui. Então, olha só, qual é a ideia? Nessa tela aí, eu estou colocando, é uma tela assim bem exploratória, tá? Eu coloquei essa função exponencial aí, qualquer coisa que está desenhada em azul. Isso, é em azul. Beleza? E desenhado em vermelho, aqui, eu tenho uma função polinomial de grau 2. Beleza? Certo? Então eu estou pegando isso é São dois parâmetros. Aqui o C deveria estar fixo. Beleza. Eu vou botar o C. Olha só. Tá. Então, olha só. O que eu fiz aqui? Né? Eu coloquei, essa reta que eu coloquei aqui, agora ficou uma reta porque eu coloquei o coeficiente A diferente, igual a zero, tá? Então isso aqui eu coloquei 1 em 1, aqui eu estou com a reta y igual a x mais 1, que é a reta tangente ao gráfico da função exponencial nesse ponto aqui, beleza? Certo? A função exponencial não tem importância nenhuma, tá? É só um exemplo. Poderia ser qualquer função, tá? Tranquilo? Então, eu tenho uma reta tangente, tá? Quando eu estou trabalhando com retas, ou seja, eu estou aproximando a função por uma reta, certo? Eu tenho basicamente dois parâmetros para trabalhar. Um é o lugar onde a reta passa, que é dado pelo coeficiente C, beleza? Certo? Então eu escolhi o coeficiente C para a reta passar pelo ponto x0, y0. Beleza? Com isso eu já tenho uma aproximação de ordem zero, como eu falei. Tranquilo? Tá? E o que mais que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar com a inclinação da reta. Então o que eu vou ter? Eu vou ter várias retas aqui. Beleza?
Dessas aí eu vou procurar a melhor. Eu já sei que é quanto é igual a 1. Beleza? Tranquilo? Aí não tenho mais como mexer. Então eu posso, com uma reta, eu tenho um parâmetro que me permite controlar onde a reta passa e tem outro parâmetro que me permite fazer isso. Certo? E fazendo isso, eu escolho a reta tangente, que é aquela que faz acontecer aquilo que nós vimos na tela anterior. A melhor aproximação linear local. Beleza? Certo? Só que agora, se eu admitir trabalhar com funções do segundo grau, eu tenho mais um parâmetro. Inclusive, no caso, tem uma interpretação geométrica bem evidente, que é a concavidade. Se eu trabalho com funções polinomiais do segundo grau, eu tenho um parâmetro que me permite controlar onde a curva vai passar, tem o outro que me permite controlar a inclinação da curva, e agora eu posso, além disso, importar. Então, tem outro que vai me permitir controlar a concavidade da curva. Tá? Então, agora eu vou mexer com esse parâmetro A aqui. Tranquilo? Certo? Então, eu vou manter o parâmetro B e o parâmetro C fixados nesses valores, certo? Por que eu escolhi? Porque esse B aqui é o valor da derivada. Tá legal? Certo? Então, é o valor da inclinação. Com esse valor aqui só tem uma reta que passa por esse ponto e tem essa inclinação. Mas tem infinitas parábolas que passam por esse ponto e tem essa inclinação. Então, se eu mantiver esses dois valores aqui fixos e mexer no parâmetro A da parábola, eu vou estar olhando uma família de parábolas, olha só, que são todas tangentes a essa exponencial daquele ponto, perceberam? Beleza? Tá tranquilo isso? Certo? Tá? Então, essa família de parábolas, como eu disse, são todas tangentes da função exponencial. Mas aí eu posso fazer a pergunta seguinte: dentre todas essas parábolas, qual é aquela que mais se parece com o gráfico da função exponencial localmente? Como é que eu posso ir brincando, aquela que a ideia é brincar mesmo. Eu posso ir brincando com isso aqui. Eu já sei a resposta a resposta é essa aí, mas não vou falar como eu sei que é essa, né? Mas eu posso ir brincando com esse coeficiente para tentar buscar dentro dessa família de parábolas, que são as parábolas que passam pelo ponto e são tangentes ao gráfico, qual é aquela que mais se parece localmente com o gráfico do exponencial. Beleza? Tranquilo? Tem sentido isso? E aí vocês, aquilo que você estava falando, você estica aquilo ali você dá um som ali, a impressão de uma reta. Isso, exatamente. Mas essa coisa de dar o zoom, a gente consegue. Aqui as duas vão parecer uma reta, entendeu? Mas aí uma coisa que no caso da parábola, você tem infinitas que são tangentes aqui, como? Por que essa é melhor? Então, quem quer dizer exatamente essa pergunta que a gente vai explorar a partir de agora. O que faz essa ser a melhor? Eu tenho infinitas, tá? Todas elas são tangentes. Tranquilo? Mas aí, essa pergunta é a pergunta do dia de hoje. Eu posso perguntar assim: existe algum sentido de dizer que alguma é melhor do que a outra? Essa é a pergunta do Rodrigo, que é a pergunta muito importante, tá? Beleza? Aí eu posso perguntar, vamos pensando intuitivamente mesmo. O que quer dizer ser melhor? Pensando assim, intuitivamente, eu posso dizer que eu posso procurar uma parábola que aqui perto desse ponto seja mais parecida com o gráfico da função exponencial. Aí esse mais parecida, ao longo da aula de hoje, eu vou dar um sentido matemático preciso para isso. Tá?
Mas, por enquanto, intuitivamente, eu posso pensar o seguinte. Essa pergunta faz algum sentido porque, claramente, essa que está desenhada aqui é melhor do que essa aqui, por exemplo. Concorda? Beleza? Melhor nesse sentido de ser mais parecida com o gráfico. Tá, beleza? Certo? Então, isso me indica que essa exploração faz sentido. Agora vamos ver onde essa exploração vai nos levar. Tá legal? Então, tipo assim, essa que eu desenhei agora é pior do que a outra. Claramente, concorda? Agora, será que, como é que eu vou buscar? Será que eu posso eleger dentre essas infinitas parábolas alguma que seja melhor do que todas as outras? Vai ter Certo? a derivada tem que ser igual a 1. Não, calma. Já vou chegar lá. Porque olha só, essa aí claramente é melhor do que a outra, mas essa aqui, ó, tipo assim, essa aqui e essa aqui não é muito claro qual é melhor, concorda? Tranquilo? Então o que quer dizer esse melhor? Tá, a melhor é essa aqui, tá? Eu vou colocar que eu falando que eu já sei, mas não vou falar como eu sei. Eu vou falar no futuro. Essa aí é a melhor, tá? Então repara, então agora, o que quer dizer esse melhor? Certo? Não é pela tangência, porque a tangência, todas elas já têm a mesma tangência, já têm a mesma inclinação. Tranquilo? Que esse D aqui, ele controla a derivada do ponto. Então todas essas já são tangentes. Então o que essa família de parábolas tem em comum? Elas passam pelo ponto 0, 1 e tem inclinação 1 do ponto 0, 1. Então quando eu estou mexendo, o que eu estou controlando? Eu estou controlando a concavidade da parábola. Eu estou mexendo do lado da parábola. Certo? Beleza? Então, qual é uma possibilidade para escolher a melhor parábola? Eu vou escolher a parábola que tem a mesma concavidade da curva. Certo? E a concavidade quem é que diz? A derivada segunda. Certo? Então, uma pista para escolher essa melhor parábola é escolher como o parâmetro que eu posso mexer é o A, que diz se ela está mais côncava ou mais convexa, certo? Eu vou procurar nessa família de parábolas aquela que tem a mesma concavidade que a curva nesse ponto. Tranquilo? Certo? E essa interpretação de concavidade com derivada segunda também é bem geométrica, tá? Todo mundo percebe isso, porque a derivada segunda é o quê? Ela mede o quão a derivada primeira varia. Então, em outras palavras, a derivada segunda mede o quão as retas tangentes estão variando. Tá legal? Certo? Então, se as inclinações das retas tangentes. Então, se as inclinações das retas tangentes estão variando muito rápido, a curva está ficando mais torta, né? Mais côncava. Beleza? Então, por isso que a derivada segunda tem a ver com a concavidade. Beleza? Certo? Tipo assim, porque se eu tenho uma reta tangente aqui assim, e a outra reta tangente aqui assim, a derivada segunda é menor. Mas se eu tenho uma reta tangente aqui e a outra aqui assim, beleza? Quer dizer que a derivada primeira está variando muito. Então é a variação da variação. Tá? A variação da variação é a concavidade. Isso aí está na boa para todo mundo? Certo? Beleza? Tá? Então agora a gente vai fazer essa conta. Então olha só. Então isso aí que eu acabei de falar. Eu vou pegar uma função duas vezes diferenciada no ponto x0, beleza? Pertencente ao domínio.
E eu vou fazer essa pergunta. Que parábola melhor aproxima o gráfico de f na vizinhança de x0? Tá? Aí, eu vou colocar, quer dizer, o que eu vou escrever agora é dar sentido a essa melhor aproximação. Tá? Então, eu vou dizer algumas condições para essa parábola. Como é que eu vou escolher essa parábola? Tá legal? Vou dar um critério de escolha. E esse critério de escolha, que é o critério que eu acabei de falar, eu vou argumentar que ele é geometricamente razoável. Tá? Beleza? Então, a primeira condição, que eu chamei aqui de condição zero, daqui a pouco já vai ficar claro por quê, é que essa parábola que eu estou chamando de P, ela passe pelo mesmo ponto da função, beleza? Então eu vou ter P de x0 igual a f de x0. Tá? Beleza? Isso quer dizer que no ponto x0 em questão, a parábola corta a curva. Então essa é a primeira condição zero, porque sem isso não tem a menor chance, tá? Depois, eu vou querer, eu fiz esse desenho aí, como eu falei, tem duas parábolas diferentes, né? Uma que corta e não é tangente, e a outra que corta e é tangente, certo? Então dá para perceber que essa aqui é melhor do que essa. Tá legal? Aí, eu vou exigir outra condição. Que a parábola tem que ter a mesma inclinação que a curva no ponto x0, tá certo? Então eu vou exigir também que P' de x0 seja igual a F' de x0. Tá beleza? Aquela primeira não tem. Essa primeira não tem. Então eu estou falando, essa aqui já é melhor que essa. Porque essa aqui tem, essa aqui satisfaz, as duas satisfazem a condição zero. Mas essa aqui satisfaz a condição 1 e essa aqui não. Beleza? Certo? E aí eu vou exigir, só que com essas duas condições, é aquilo que eu estava falando antes, eu ainda tenho infinitas parábolas. Que são, eu posso ter uma inclusive virada para baixo. Agora eu vou exigir a terceira condição, que é essa aqui. Elas têm a mesma ela vai ter que ter a mesma concavidade que f de x0. Isso quer dizer ter a mesma derivada segunda. Tá legal? Beleza? Então, pelo que eu estou tentando argumentar até agora, eu quero dizer que essas condições 0, 1 e 2 são condições razoáveis geometricamente. Porque eu estou querendo que a parábola passe no ponto, tenha a mesma inclinação e tenha a mesma concavidade. Então, geometricamente quer dizer que ela vai ser parecida com o gráfico da função. E agora eu também posso perceber que eu tenho uma única parábola, que eu tenho 3 parâmetros, eu vou resolver um sistema, né? Beleza? Vou achar o valor de A, B e C. Eu tenho 3 condições que dão. Então agora, assim, algebricamente mesmo eu percebo que essas 3 condições não dão uma única parábola. Beleza? Certo? E nesse sentido geométrico, já é um critério para dizer que ela é a melhor, que ela é a mais parecida nesse sentido geométrico. Só que a gente vai ver em seguida que não é só isso. Certo? Não é apenas isso dizer que ela é melhor. Isso aqui é uma exploração inicial, tá? Então, eu vou escrever a parábola assim, ó, espertamente, certo? Eu vou escrever porque agora eu vou aplicar essas condições aqui para achar os valores de A, B e C. Tá legal? Certo? Tá? Só que em vez de escrever essa parábola como AX2 na 2x mais C, eu estou escrevendo dessa forma aqui, porque isso vai facilitar muito as minhas contas. Aqui é só uma questão de conta mesmo, né? Geometricamente, é como se eu estivesse fazendo uma mudança de variáveis e colocando tudo em torno do x0. Tá certo? Beleza? Tá? Se eu desenvolver, eu poderia desenvolver isso aqui. Isso
a mesma coisa que uma parábola x2 vezes x mais c, mas eu posso escrever assim. Tá legal? Certo? Fazendo uma mudança de variável. Tranquilo? Então agora o que vai acontecer? Essa condição 1, ela vai me dar isso aqui, tá? Então eu substituir aqui, por isso que isso aqui é bom, porque quando eu substituir x0 aqui vai zerar tudo, tá legal? Beleza? Então eu substituir aqui, ó, nessa parábola P de x0. Então quem é P de x0? É C. Concorda? Beleza? Então essa condição vai me dar isso aqui, que o C tem que ser igual a F de x0. Alguma dúvida? Tá? Agora eu vou substituir a segunda condição. Então eu calculei a derivada dessa parábola, que dá isso aqui. Aqui é P' de x. E aí P' de x0 vai ser quem? Vai ser quem? Substituindo aqui vai ser B. Tá? Então, como eu quero P' de x0 igual a F' de x0, eu vou ter B igual a F' de x0, tá legal? Beleza? Aí, agora eu vou substituir a terceira condição. Tá? Terceira condição, eu vou calcular a derivada segunda dessa parábola aqui, que vai ser 2A. Tá legal? Certo? Então a derivada segunda é constante, obviamente. Então eu vou ter P' de x0 igual a 2A mesmo. Substituindo isso aqui, eu vou ter que ter 2A igual a F' de x0. Então isso vai me dizer que A é igual a F' de x0 sobre 2. Alguma dúvida? Então essa aqui é a melhor parábola. E aí? Isso é o polinômio de Taylor. Isso é o polinômio de Taylor. Certo? Então, basicamente o que eu fiz foi o seguinte. Eu elegi como critério o seguinte, eu vou procurar a parábola que tem o mesmo valor, a mesma derivada primeira e a mesma derivada segunda, que é a função do ponto. E eu estou argumentando que esse é um critério que faz essa parábola ser parecida com o gráfico da função na vizinhança do ponto. Certo? Depois disso eu só fiz conta. E aí com essas contas eu chego a essa fórmula aqui da melhor parábola. Tá? E como a Adriana falou, isso aqui é o polinômio de Taylor de ordem 2 da função em torno do ponto. Tá, aí peraí, rapidinho. Aí você botou, tipo, uma busca geométrica, você botou a equação de segundo grau, uma equação polinômio de segundo grau. Aham. Tá. Polinômio de segundo grau qualquer. Tá. Segundo grau. O único truque que eu fiz aqui é escrever o polinômio de segundo grau assim, ó. Isso aqui por quê? Porque a substituição vai ser muito mais simples. Tá. Se eu escrevesse AX2 vezes X mais C, dá uma conta do diabo aqui, tá? Beleza? Aí já chega mais rapidamente a essa fórmula linda aqui, tá? E quando eu faço isso, eu estou olhando tudo em torno daquele ponto. É isso que eu estou fazendo aqui com essa... Mas isso aqui é só um algebrismo mesmo, tá? É uma mudança de variáveis. Beleza? Tá. Certo? Tá, Adriano falou, vamos com calma. Não, eu estou copiando. Mas é que eu estou copiando e tentando entender o que eu estou copiando. Tá, mas por que você está copiando? Porque eu preciso. Não estou reprimindo não, tá? Só uma curiosidade. Tá, que eu já perguntei sim, lá. né? Hã? Tá me reprimindo sim. Ou não? Eu já perguntei várias vezes isso aqui. E aí, quem mais quer perguntar alguma coisa? Tá fazendo sentido ou não? Sim? Deixa
não vai ficar só por aqui não, tá? Depois tem muito mais coisa, na verdade. Depois a gente vai, como eu disse, dar um sentido matemático mais preciso a isso. Certo? Aqui a gente está com um critério geométrico que é basicamente intuitivo, né? Pelas derivadas coincidentes. Beleza? Fala. Isso só vale para parábola? Não, então. Agora vamos continuar. Agora a gente vai aumentar o grau. Eu estou imaginando assim, a reta só vai ter uma inclinação, por causa dos pontos. Aí você falou isso da parábola, eu tinha pensado nisso, né? Vale para outras curvas. Exatamente, para outros polinômios. Então veja bem. Agora a gente vai continuar aumentando o grau, tá? Porque aqui é a primeira. Aqui eu estou com o polinômio de Taylor de ordem 2, como eu estou falando, tá? É um polinômio de grau 2, beleza? Agora a gente vai aumentar o grau. Mas a ideia, pegando a fala do Rodrigo, é o seguinte: quanto maior o grau, vamos pensar assim intuitivamente, quanto maior o grau do polinômio, pensando no gráfico do polinômio, tá? Quanto maior o grau do polinômio, mais, vamos dizer assim, grau de liberdade eu tenho para mexer nesse gráfico, certo? Então, se eu tiver um polinômio de grau 1, eu só tenho dois parâmetros, que é transladar e fazer assim. Não posso fazer mais nada. Se eu tenho um polinômio de grau 2, eu posso transladar, inclinar e entortar. Certo? Se eu tenho um polinômio de grau 3, eu posso entortar mais ainda, porque a parábola eu só posso fazer assim ou assim. Polinômio de grau 3 agora eu posso fazer assim. Beleza? Tranquilo? Então, intuitivamente eu posso pensar o seguinte: quanto maior o grau do polinômio, mais maleabilidade, porque eu tenho os coeficientes, eu tenho mais coeficientes, e esses coeficientes me dão mais maleabilidade no gráfico. Beleza? Tranquilo, pessoal? Está fazendo sentido? Só que quando até grau 2, eu tenho uma interpretação geométrica mais evidente, que é a concavidade. E aí eu estou trabalhando com o A da parábola tem uma interpretação geométrica muito evidente, que é a concavidade e que é a derivada segunda. Aí, tipo assim, quando eu passo para a cúbica, aí já não é tão assim, não tem como dizer isso aqui é não sei o que. Mas eu posso pensar nessa ideia intuitiva, tá? Que quanto maior o grau, mais liberdade eu tenho para mexer nesse polinômio, no gráfico dele. Tranquilo? Tem sentido isso? Então, o que isso vai me permitir? Isso vai me permitir, como eu vou aumentando o grau do polinômio, eu tenho mais maleabilidade no gráfico, isso vai me permitir, com graus maiores, ajustar mais o gráfico do polinômio ao gráfico da função. Por exemplo, a exponencial, ou qualquer outra função. Beleza, pessoal? Então, quanto maior o gráfico, quanto maior o grau do polinômio, mais eu consigo ajustar o polinômio ao gráfico da função que eu tenho. Mais possibilidade eu tenho de ajustar. Mas também precisa ser N vezes diferenciado. Precisa ser N vezes diferenciado. Porque senão eu não consigo um polinômio. Isso aí. A função que eu tenho precisa ser N vezes diferenciada. Tranquilo? Está fazendo sentido isso? Tá? Isso que a gente vai continuar a fazer aqui. N vezes diferenciados, você de classe N? De classe C. Aí quando a gente for de classe N, é N vezes diferenciável e a enésima derivada ser contínua. Para alguns teoremas a gente vai precisar disso, tá? Já vou chegar lá, mas pelo menos para fazer essa conta eu preciso que ela seja N vezes diferenciável. Porque eu vou querer derivar ela N vezes, entendeu? Para eu chegar no polinômio. Para chegar no polinômio, isso. Porque talvez ela não seja N vezes diferenciada, Aí não mas vai a curva ter. existe do polinômio que eu Não não vou existe. conseguir caracterizar
a curva, é isso, né? Isso, exatamente. É tipo assim, ela, se ela for contínua, mas não for diferenciada, ela não tem nem reta tangente. Tá. Entendeu? Então, quanto mais diferenciável ela for, maior o grau do polinômio de Taylor que eu vou conseguir. A reta tangente é o polinômio de Taylor de grau 1. Tranquilo? O polinômio de Taylor é a generalização da reta tangente. Tranquilo? A reta tangente é o polinômio de Taylor de grau 1. Se ela é uma vez diferenciável, mas não duas, eu consigo a reta tangente, mas não essa parábola aqui. E assim por diante. Tá? Beleza? Caraca, eu tô chocado. É legal isso. Porque veja, a derivada, a gente aprende que a derivada é a aproximação, a melhor aproximação da curva por uma reta, né? Aí, tipo, a gente aprende o polinômio de Taylor, que é qualquer coisa, que a gente só usa lá. Mas, na verdade, é a aproximação de uma curva por outra de vários graus, tipo assim, de diferentes graus. E a reta tangente é um caso particular. É um caso particular, então a gente aprende um caso particular e diz que aquilo é derivada, e aprende derivada segunda, derivada não sei quanto, mas só algebricamente. Só para, no máximo, fazer esboço de gráfico lá em cálculo 1 e olha lá. Exatamente. E aí a gente aprende o quê? Que a derivada segunda é a concavidade do gráfico, mas a gente não relaciona isso com a aproximação. Sim, exatamente. E a gente já vai chegar lá, relacionar isso com a aproximação. Tá? Acho que toda aula sua eu odeio mais a graduação. Isso é horrível. Mas aí você colocou a exponencial em redes derivadas. Aí você pode A exponencial é infinitamente. infinitamente. Então, aí você pode colocar um polinômio. Posso colocar o polinômio que eu quiser. Isso. Mas aí se a tua função for uma função polinomial, aí a melhor aproximação vai ser o próprio polinômio? Vai ser. Se for do mesmo grau, sim. Tá. Mas então, aí esse ponto é importante, porque aí não é interessante, não serve para nada. Porque o que ele estava falando ontem na aula de vetores. O que é importante é o aproximar. Porque assim, por que a aproximação linear é importante? Né? A reta tangente. Porque funções lineares são as funções mais simples que tem. Então, igual a gente já viu nas aulas anteriores. Olhando para o que acontece com a derivada, eu consigo dizer, por exemplo, se a função é crescente ou decrescente. Certo? Então, o que quer dizer isso? Eu uso as propriedades da função linear que aproxima uma função lá que não é linear para estudar a propriedade daquela função linear. Beleza? Isso é a ideia de cálculo diferencial. Isso se aplica em outros contextos, que a gente vai ver inclusive aqui depois, né, derivado na RN e tal. Mas a ideia é essa. Eu tenho uma coisa não linear, que em geral é complicada de estudar, aí eu aproximo essa coisa não linear para uma coisa linear, e por meio das propriedades da coisa linear eu posso inferir propriedades da coisa não linear. Essa é a ideia do cálculo diferencial. Beleza? Aí, ok. Depois das funções lineares, que são as mais simples do mundo, quais são as próximas mais simples? As polinomiais. Certo? Então, a importância, né, assim, a utilidade, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, só para dar, do polinômio de Taylor, é aproximar funções transcendentes. Entendeu? Tipo exponencial, logarítmica, trigonométrica, certo? E aí por quê? Ele estava falando a gente vai ver algumas aplicações aqui, tá? Pontos críticos e tal. Mas uma primeira coisa que eu acho que é importante pensar e que a gente raramente pensa é o seguinte: a única coisa que a gente faz a conta mesmo é polinômio. Tipo, faz a conta de você substituir um valor e jogar um valor de x e achar um valor de y. Beleza? Faz a conta no sentido de existe um algoritmo genérico para calcular aquilo. Por quê? Porque o polinômio é importante? Porque ele é baseado nas 4 operações. Ele é uma combinação das 4 operações. E no fundo, isso é bacana, a gente pensa um pouco isso, porque no fundo, o
que a gente faz mesmo a conta são as cálculos operações. Beleza? Tipo assim, seno, não vou calcular seno. Não tem como, não tem um algoritmo genérico. Eu calculo seno, exponencial, logaritmo. Eu calculo alguns pouquíssimos casos particulares. Beleza? Mas não vou calcular seno de qualquer coisa, não tem um algoritmo. Então, não tem um algoritmo analítico. Mas eu consigo por meio de aproximação. Então, por que uma... Não é só isso, tá? Mas uma importância do polinômio de Taylor. Eu vou aproximar funções transcendentes e eu vou calcular. Aí vai ter teoremas que a gente consegue controlar essa aproximação para obter, por exemplo, o valor de seno de 47 graus com 5 casas decimais. Entendeu? Então eu procuro um polinômio que me dê essa aproximação. Então, as funções transcendentes, eu não consigo calcular os valores diretamente, mas o polinômio de Taylor, por exemplo, me permite dar uma aproximação para elas. Isso que é computado? Isso que é o quê? Computado. Nas calculadoras, no software tem isso, né? Ele tem, na verdade, tem outros métodos numéricos também, até mais eficientes. Depois, quem trabalha com análise numérica vai saber falar melhor, mas todos eles, de alguma forma, usam coisas algébricas para aproximar coisas transcendentes, tá? Porque essa é a questão, o que a gente calcula mesmo são só as coisas algébricas, que são as coisas baseadas nas 4 operações. Então, por isso que é importante aproximar coisas transcendentes por coisas polinomiais. Certo? Fez sentido isso? Isso é bem importante. Eu acho até que isso pode ser discutido na educação básica, assim, né? Não, obviamente, falar de polinômio de Taylor, mas falar que como é que a calculadora faz as contas. Porque na verdade é isso, assim, as contas são só as operações, todo o resto é aproximação. Por isso que cálculo é importante. Certo? Beleza, pessoal? Eu acho que é legal essa matéria. Mas o que garante que essa condição, esse polinômio é um polinômio? Nesse caso aí que você falou, é uma parábola. Seria a parábola correta. O que garante, por enquanto, algebricamente, essas 3 condições vão dar uma única parábola, porque a gente vai resolver um sistema com 3 incógnitas, entendeu? Que são A, B e C. Mas daqui a pouco eu vou colocar um teorema que vai dar um sentido mais preciso a isso. Certo? Mas, por enquanto, é fazer a conta mesmo, entendeu? Porque eu vou impor essas 3 condições e cada condição dessa vai me permitir calcular um coeficiente. Então eu vou ter uma única parábola. Por enquanto é isso, só. Mas daqui a pouco eu vou falar mais precisamente sobre isso. Beleza, cara? Por enquanto é só isso. Não, assim, era mais porque eu estava perguntando se a gente quer encontrar uma... Não pensando que a gente quer igualar as derivadas iguais a derivadas, mas eu estou pensando só no f de linha. Eu estou pensando numa função que tem, eu quero, no caso, eu tenho um conjunto de retas e eu quero traçar uma função que tenha como o derivado daquela função. É isso que eu estou pensando. Aí você está pensando em integral, cara. Outra coisa. Você tem um conjunto. Você está falando na curva integral, está resolvendo uma equação diferencial. Entendeu? Porque você tem um conjunto de retas e você quer encontrar a curva que é tangente. Aí é outra coisa, porque aqui eu tenho um único ponto. Sim, a derivada. A derivada é um ponto x0 está parado. Tudo acontece em torno do ponto x0, entendeu? Aí já é outro problema. Entendeu? Enfim. Aí, generalizando isso, eu vou ter isso aqui. Generalizando, eu vou ter isso aqui, ó. Beleza? Então, como é que eu chego nisso aqui? Que é aquela fórmula do polinômio de Taylor que a gente vê, tá? Como é que eu chego nisso aí? Eu vou usar
intuitivamente, por enquanto, daqui a pouco eu vou demonstrar um teorema, mas intuitivamente, por enquanto, eu chego nessa fórmula aqui, que é a definição de polinômio de Taylor, fazendo uma conta, que é a mesma conta que a gente fez no slide anterior, com grau 2, tá? Mas eu chego nisso aí simplesmente fazendo uma conta. No que se baseia essa conta? Eu vou assumir a seguinte questão. Repara como eu estou falando agora do carro. Eu tenho uma função f, beleza? E eu tenho um ponto x0. Então o que eu estou definindo é o polinômio de Taylor de ordem n de f em torno de x0. Tá beleza? Certo? Então eu tenho lá a função e eu tenho um ponto fixo. Um ponto lá que está parado, que eu estou olhando para ele, x0, beleza? E de ordem n. Então, o que eu vou falar? Eu vou procurar, e aí, n diferenciado está aqui. Eu vou procurar o polinômio de grau n que tenha a n derivadas coincidentes com a derivada da função no ponto x0. Não é a derivada ser igual, não. F é só no valor da derivada naquele ponto. Tá beleza, pessoal? Então é a mesma conta que eu faço ali, certo? Só que aí eu vou passar para a derivada terceira, derivada quarta e assim por diante. É assim que aparecem esses fatoriais aqui. Porque quando eu vou calculando a derivada terceira, derivada quarta, etc., eu vou derivando o polinômio e vai aparecendo o fatorial, tá legal? Tranquilo, pessoal? Fez sentido? Ah, por exemplo, se eu tiver aqui, se eu pegar agora um polinômio de grau 3, então eu vou escrever assim, ó. Beleza? Tranquilo? Aí a primeira condição que eu vou exigir é que P de x0 seja igual a f de x0. Beleza? Tranquilo? Isso vai me dar o quê? Vai me dar que o A0 é igual a f de x0, que é o que aparece aqui. Tá legal? Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora eu vou calcular a derivada primeiro. Então o que eu vou exigir? Como eu estou com um polinômio de grau 3, eu vou exigir que ele tenha o valor da função e até a derivada de grau de ordem 3 coincidente. Então o que mais que eu vou fazer? Eu vou calcular P' de x, vai me dar 3a3 x menos x0 ao cubo, mais 2a2 x menos x0, mais a1, concorda? Beleza? Aí eu vou forçar que P' de x0 seja igual a F' de x0. Isso vai me dar que A1 é igual a F' de x0, que está aqui, ó. Esse aqui é o A1. Beleza? É 2 ali, 3, né? Oi? X menos x0 ao quadrado. É quadrado. Ah, tá. Então. Beleza? Agora eu vou calcular a derivada segunda. A derivada segunda, eu vou ter 6a3 x menos x0 mais 2a2. Tranquilo? Isso vai me dar o quê? Vai me dar que A2 é igual a F, duas linhas de x0 sobre 2, beleza? Então repare que aqui já apareceu o fatorial. Tá? Aí quando eu calcular a derivada terceira, eu vou ter 6a3 só. Tá? Então o A3 vai ser 1/6, né? Porque vai ser isso aqui, beleza? Porque eu vou forçar esse cara aqui ser igual a F 3 linhas de x0. E assim por diante. Então, beleza, pessoal? Vou apagar isso aqui, tá? Certo?
Não faz sentido. Geometricamente, o que estaria acontecendo é que quando você está aumentando a derivada, você, no caso, compara sempre a derivada n com a n menos 1. Aí a gente está Não, é tentando... sempre a derivada n de um com a derivada n do outro. Eu vou exigir isso aqui, ó. Que a derivada késima do polinômio no ponto x0 seja igual à derivada késima. Não, isso, sim. Estou falando quando a gente analisando a função, tipo, o que acontece com a primeira derivada, o que é a segunda derivada. No caso, a terceira derivada seria A terceira uma derivada, aproximação para a segunda derivada. Isso. E a da quarta uma para a terceira. E A terceira é a variação da segunda derivada, né? Então, tipo assim, a segunda é a variação da primeira, então é concavidade, porque a concavidade é a variação da inclinação, né? Mas assim, a variação da concavidade não tem uma interpretação geométrica tão evidente, mas a ideia intuitiva que eu estou usando aqui é a seguinte, daqui a pouco eu vou ter um teorema que eu vou dar precisão a essa ideia, tá? Mas a ideia geométrica que eu estou usando aqui é o seguinte, é uma ideia intuitiva, beleza? Sem, que, digamos assim, justifica essa definição. Essa ideia é a seguinte, quanto mais derivadas coincidentes da função tem, duas funções têm, num ponto, mais parecidos são os seus gráficos, é isso. Beleza? Quanto mais derivadas, mais ordem, né? Beleza? E é no ponto, tá? Lembrando que é em torno do ponto. Tá beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então é essa a ideia intuitiva, tá? E pensando que é uma generalização daquela, quando é até ordem 2, eu acho que, como eu dizer, dá para perceber mais. Né? Porque ela passa pelo ponto, tem a mesma inclinação, tem a mesma concavidade. Beleza? Se ela só tivesse a mesma inclinação e não a mesma concavidade, ela não seria tão parecida. A ideia é essa. Então, quanto mais eu forço as derivadas a coincidir, é como se eu tivesse, eu posso pensar assim, agora a gente vai ter uma tela do GeoGebra que vai aparecer isso. É como se eu tenho mais, né, como eu falei agora há pouco. Quanto maior o grau, eu tenho mais possibilidades de mexer no gráfico. Então eu tenho mais possibilidades de ajustar o gráfico do polinômio ao gráfico da função. Entendeu? Enfim, mas vamos ver os exemplos que eu acho que isso vai ficar mais claro nesses exemplos. Certo? Bem, mas o que justifica essa definição aqui do polinômio de Taylor é essa ideia intuitiva. Tá? Quanto mais derivadas em comum, mais parecidos são os gráficos. Aí agora, fazendo uns exemplos aqui, vamos pegar a função exponencial, tá? Vou botar logo o display a ponta. Tranquilo? Olha só. Então é isso aqui, tá? Polinômio de Taylor da função exponencial em torno do ponto x0 igual a 0, tá? Beleza? Por que eu escolhi o ponto x0 igual a 0? Porque é um ponto que eu consigo ter o polinômio de Taylor bonitinho, né? Porque exponencial de 0 é 1. Entendeu? Beleza? Eu posso calcular o polinômio de Taylor em torno de um ponto qualquer, mas não vai ficar essa fórmula linda que apareceu aqui, tá? Certo? E essa fórmula vai ser útil porque, por exemplo, eu posso usar esse polinômio aqui, que é em torno do ponto x0 igual a 0, para aproximar a exponencial no ponto meio, por exemplo, ou no ponto 0,15. Entendeu? Que são pontos próximos de 0. Tá beleza? Certo? Mas lembrando que é sempre em torno do ponto. Então, vê se dá para alguma dúvida nessa conta aqui, ó. Olha só, então eu calculei as derivadas da função exponencial, que são iguais à própria função. Então, essas derivadas do ponto 0 são sempre iguais a 1. Tá legal? Beleza?
Certo? Então, como eu vou ter? Eu vou querer que essas derivadas, então aqui são as fórmulas dos coeficientes, tá? Beleza? Que veio da definição anterior. Tranquilo? Esses caras aqui, ó, são os coeficientes a cada polinômio de Taylor. Beleza? Tranquilo, que vem daquele sistema que a gente falou, tá? Então, no caso aqui, eu vou ter esse polinômio aqui. Alguma dúvida? Então, esse é o polinômio de Taylor de ordem 3 da função exponencial e esse aqui é um polinômio de Taylor de ordem n qualquer. Tá? Beleza? Aí é só conta mesmo, tá? Alguma dúvida? Agora vamos ver onde a álgebra que vai ser vindo. Certo? Então aqui nós estamos vendo desenhado em azul o gráfico da função exponencial e desenhado em vermelho a sua reta tangente, tá? Essa reta tangente, como eu já falei, é o polinômio de Taylor de ordem 1. Tá? Agora eu já coloquei aqui, baseado na conta que nós já fizemos, os outros polinômios de Taylor de ordem 2, 3, 4, assim por diante. Então, vou mostrar eles aqui, ó. De ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e de ordem 5. Então, perceberam que dá para visualizar aquilo que eu acabei de falar? Quanto maior o grau, a gente tem mais possibilidades, quer dizer, de ajustar melhor o gráfico do polinômio ao gráfico da curva. Certo? Tranquilo? Aí eu acho que era aquilo que eu estava tentando falar, mas eu acho que estava me fazendo claro. Eu acho que a interpretação que nós teríamos, no caso, não uma interpretação, no caso seria uma interpretação geométrica, mas olhando o gráfico, e não seria que a derivada terceira é uma aproximação da segunda. Então aí como tem a parábola que aproxima, aí aqui tem o gráfico. O do terceiro grau vai ter que estar entre aqui, porque a gente está tentando aproximar. Então, aí no caso seria o resultado do teorema. Quanto mais derivadas iguais, como a gente está cada vez colando mais a curva. Isso, exatamente. É isso. O teorema que eu vou demonstrar daqui a pouco na volta do intervalo vai relacionar com aquilo que eu falei no começo da aula, que é a ideia de ordem. Que a gente vai demonstrar de ordem da aproximação, que é o grau do denominador. Tá? O que a gente vai demonstrar é que o polinômio de Taylor de ordem n vai se aproximar da função, o resto vai tender a zero dividido por h elevado a n. Enfim, mas depois eu falo isso. Tá, mas isso aqui tá dando para perceber, não é super lindo assim o negócio. E aí, repara que aqui eu tenho uma reta. Aí quando eu admito trabalhar com parábolas, eu ganho maleabilidade. Quando eu admito trabalhar com cúbicas, eu ganho mais maleabilidade ainda. E assim eu vou conseguindo, como o Carlos falou, colar mais esses gráficos. Lembrando que é tudo aqui perto do ponto, beleza? Tranquilo? Vamos, antes do intervalo, só mostrar cena por cena para vocês, tá? Bem rapidinho, que agora é só fazer conta. Aqui eu botei logaritmo também lá, no logaritmo eu vou passar batido, tá? Depois que é o mais bonito é cena por cena. Então tá aqui, ó, seno. Então o que vai acontecer com o seno?
as derivadas vão ter esse comportamento aqui, todo mundo entendeu? Tá? Aqui também nessa notação, né, só uma observação, assim, para a notação fazer sentido, né, a derivada de ordem K, né, eu estou considerando que a derivada de ordem 0 é a própria função. Tá beleza? Então vai ter isso aqui. Se eu pegar a função seno, aqui eu tenho a própria função, a derivada primeira, que vai dar cosseno, a derivada segunda, a derivada terceira. A derivada quarta vai voltar para o seno, né? Então vai ter esse comportamento de congruência aqui. Tá? Isso aqui é congruência módulo 4. Tá? Eu uso essa notação de congruente. Então, aqui é a derivada de ordem 4, 8 e assim por diante, né? Beleza? E aí, substituindo no ponto, que é o ponto 0, eu vou ter esses valores aqui, tá legal? Certo? Calma aí. Peraí. Não vou te Ah, tá. Não sei se você está me vendo. Não, fala. Não, eu estou vendo só. Tá. Pode ir passar. Eu pensei que você fosse mudar a tela. Tá. Então, o que vai acontecer? Os coeficientes pares, repara, vão sempre dar 0. Beleza? Porque eu vou ter seno de 0 aqui, tranquilo? Certo? Então, no caso da função seno, eu só vou ter nos polinômios os coeficientes de ordem ímpar. Tá legal? Beleza? Os coeficientes de ordem par vão todos zerar. Tá beleza? Então eu não tenho o A2. O A2 é 0. Perceberam? Então o que vai acontecer? Aqui é o P1, né, que é o polinômio de Taylor de ordem 1, que é a reta tangente, que é y igual a x. Aí o P2 coincide com o P1. Tá? Beleza? Porque o que está acontecendo? No caso específico, nesse caso específico aqui do seno no 0, a melhor parábola na verdade é uma reta. Isso pode acontecer, entendeu? Dentre todas as parábolas que aproximam, a melhor não tem nada melhor do que a reta, porque o A2 zera, tá? Aí depois o A3, que é a melhor pública, vai ser isso aqui, tá? Então, por exemplo, no que ele falou em termos de gráfico, entre a reta e o gráfico dessa de ordem 3 não tem nenhum outro gráfico. Não tem nenhum melhor, não tem nenhum que seja melhor. Que esteja ali. Mais próximo do que a reta e menos próximo do que Isso, de ordem exatamente. 3. Não tem nenhuma parábola que esteja ali. Certo? Beleza? E assim por diante. Tá? Então a gente pegando isso aqui, a gente pode escrever essa fórmula aqui, tá? Beleza? Porque aí ele só vai ter. Isso aqui é tipo assim, só a algebraização disso, né? Ele só vai ter expoentes ímpares, tranquilo? O sinal vai alternar, né? Tá? Por causa do cosseno. E aí, então, isso aqui é o próprio valor do expoente. Beleza? Mas faz sentido. Faz sentido. Porque o desenho, Isso. a possibilidade de ser, parece uma função cerebral. Parece, mais do que isso. A função seno é uma função ímpar. Porque ela tem um gráfico simétrico em relação à origem. Tá legal? A gente vai ver em seguida que o cosseno vai ser o contrário. O cosseno só vai ter os coeficientes pares. Porque o cosseno é uma função par. Né? O cosseno é simétrico em relação ao eixo y. Certo? Vou mostrar logo a conta do cosseno, aí eu mostro os dois projetos, tá? Porque a conta do cosseno é análoga, beleza? Então o que vai acontecer agora? No caso do cosseno, vão zerar os coeficientes ímpares. Então eu vou ter, né, aqui repara que a reta tangente é uma constante, na verdade.
Tranquilo? Porque a derivada primeira é zero, a derivada primeira é zero, a derivada terceira é zero, assim por diante. Tá? Então eu vou ter isso aqui, essa fórmula aqui. Beleza? Show? Alguma dúvida? Então agora vamos para os GeoGebras, que são lindos. Ah, isso tá bom. Agora vamos estar assim. Spoiler. Então olha aí, a reta tangente, tá? Então repara, seria legal botar um de cada ponto, porque eu comprei isso. A reta tangente, e agora a gente vai ver bem isso que eu falei. Nas funções de dá para perceber bem isso. E quanto maior o grau, mais eu vou, mais aquele gráfico do polinômio vai estar ajustado ao gráfico da função. Então olha só. Olha só, esse aqui de grau 3, beleza? Tá? Esse aqui de grau... Parece que ele vai colando mesmo na torre, é muito bacana isso. Enfim, esse aqui e esse aqui. Estão percebendo? Aí dá para ver claramente aquilo que eu falei. Quanto maior o grau, mais eu tenho maleabilidade para ajustar o gráfico, tá? Beleza? E agora, cosseno. Você não teve spoiler. Aí olha só, grau 2, parábola, grau 4, grau 6 e grau 8. Aí poderia, obviamente, ir continuando, tá? Então, viram como dá para perceber bem isso? Eu tenho grau 0, né? No caso é grau 2, grau 4, grau 6, grau 8. É como se eu tivesse um arame que eu estivesse tipo ajustando assim mesmo. É muito geométrico isso, né? Né? Beleza? Certo? E aí, só uma observação assim, rápida. Como eu estou trabalhando com polinômio Taylor, a gente poderia pensar na série de Taylor. Tá? A série de Taylor é um somatório infinito que vai coincidir com a função. E aí tem toda uma questão de raio de convergência. Que é a gente consegue calcular um intervalo onde a série de Taylor converge. E dentro daquele intervalo, se a série de Taylor existir, ela vai coincidir com o gráfico. É como se eu continuasse esse processo aqui até infinito. Tá legal? Beleza? E essas funções que tem série de Taylor e a série de Taylor converge, são chamadas funções analíticas. Que são as funções mais bem comportadas possíveis, tá? Porque eu posso ter uma função sem infinito. O que é uma função sem infinito? É uma função infinitamente derivada. Mas ela pode ter todas as derivadas, aí eu posso escrever a série de Taylor, que é o somatório infinito. Mas pode acontecer dela ter todas as derivadas, mas a série de Taylor divergir. Ainda pode acontecer isso. Então, as funções analíticas são aquelas que têm todas as derivadas e a série de Taylor converge. São as funções mais bem comportadas do mundo. Tá? Eu prefiro as mal comportadas. Sim. Beleza? Enfim, a gente não vai falar disso aqui, nessa disciplina, pelo menos a princípio. Mas isso aqui é uma pergunta. Todo mundo achou lindo isso aqui? Quem não achar vai perder ponto. Então essa interpretação da maleabilidade fica muito evidente nesse desenho, né, eu acho. E acho surreal isso você falava em cálculo. Enfim, então intervalo agora, na volta do intervalo a gente vai demonstrar um teorema. Para fechar.
esse bloco. Desliga ali, Adriano. 10 minutos, tá?